Dá esse caderno aí. Boa noite, tudo bem, pessoal? De volta às lives. E hoje com uma super e mega convidada e uma assistente maravilhosa aqui do meu lado. Oi, Beth, bem-vinda. Ana Paula, todo mundo. Eu agora preciso lembrar como é que eu convido aqui a querida Sônia. Opa, cadê? Convidar. Muito bem, já convidei. Nossa convidada. Ah, querida! Ai, que alegria! Prazer enorme estar aqui com você. Eu acho esse tema fascinante, acho o seu trabalho fascinante. Adorei quando te conheci, que você me cozinhou lá toda enrolada nas ervas. Tem Foi. mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Olha, Sônia, eu vou rasgar uma seda para você. Depois a gente se apresenta aqui. Quando nós nos conhecemos, eu trabalhava no spa. E quando eu fiquei sabendo que você ia para lá, eu e a Jaqueline Oliveira, que é a nutricionista de lá, mas nós ficamos numa felicidade tão grande que a gente ia te conhecer, que a gente ia poder falar com você e que a gente ia poder aprender com você. E você sempre foi uma grande inspiração para mim. Eu ontem acordei um pouco angustiada, sabe? Porque a vida também tem angústias, né, Sônia? Bem tem. Nós temos as nossas angústias. E ontem, depois que você aceitou o convite para essa live, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz porque, assim, você tem algo que eu admiro muito, que é honestidade de propósito. Obrigada. Honestidade de propósito. Então, vamos nos apresentar? Vamos? Senão eu fico aqui rasgando cedo, hein? Vamos. Então vamos. Bem, boa noite, pessoal. Quem não me conhece, eu sou a professora Jeane Nogueira, eu sou farmacêutica do universo da fitoterapia, das plantas medicinais. Eu comecei, Sônia, a estudar fitoterapia em 1989, na faculdade. Um tempinho, né? Eu fui fazer faculdade de farmácia, né? Para poder estudar plantas medicinais, porque eu venho da roça, eu venho da zona rural de Minas Gerais. Então eu já vim para o Rio de Janeiro com esse objetivo. E aí a vida me presenteou, eu tive a oportunidade de fazer especialização em homeopatia, fazer mestrado e doutorado com plantas medicinais. É maravilhoso. E hoje eu trabalho dando aula, né, em algumas instituições, assim também como em pós-graduação, e também tenho meu trabalho online, que eu tenho gostado muito de fazer, porque está me dando a oportunidade de conhecer e de receber muitos conhecimentos e de poder compartilhar e apresentar para os seguidores, né, que na verdade agora tem um termo que são seguimores. Seguimores, apresentar você. Né? Então, se apresente. Muito obrigada, Jane. Se eu não fosse eu queria ser como você, porque eu acho que não tem nada mais importante nesse mundo do que lidar com as plantas, lidar com a cura, trabalhar nessa sintonia fina, sabe, amorosa, que a gente tem com as plantas, que a gente tem com as pessoas, que a gente escuta pessoas se queixando de uma coisa e já pensa numa planta, né? E, eu sempre... Bom, eu sou jornalista, vamos dizer, de profissão, né? Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Eu não fiz faculdade, porque na minha época de ir para a faculdade, a intervenção militar
estava rolando nas universidades, o que eu queria fazer era sociologia e política, então não tinha a menor condição. Então eu fui meio assim, namorando uma coisa e outra, e aí, por acaso, eu comecei a escrever para o jornal, virei jornalista, fui contratada, trabalhei 5 anos na Editora Abril, depois eu fiquei trabalhando na Europa, fotografando e fazendo textos. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar com histórias em quadrinhos, que já era uma outra coisa, mas eu ficava muito angustiada, porque eu tinha um talento para escrever e não tinha um tema que eu achasse que valia a pena, né? E essa história da saúde me pegou em cheio no meu regresso de Saturno, quando eu tinha mais ou menos 29 anos, né? Que o regresso de Saturno é uma oportunidade que a gente tem de renascer, e de fato eu fui renascendo no estudo da alimentação e da medicina natural. Comecei a fazer macrobiótica, você sabe que a macrobiótica é muito doutrinária. Sim. Né? Os livros, nossa, os livros de macrobiótica você pira. Passa muito conhecimento. E eu sempre tive afinidade com a filosofia oriental. Então, fui indo, acabei fundo. Né? Quando eu vi, eu estava escrevendo o primeiro livro, depois o segundo, depois o quinto, depois o 20º. Então, parei de contar. Ai, que Não sei lindo. mais quantos são, porque eu fiz agora 2 livros em torno do tema de envelhecer, né? O Velhas Amigas e o Bora Viver. E eu adorei que você me convidou. Primeiro que a gente não se via há um bom tempo, e eu gostei muito das suas notícias. Acho que você fez uma coisa maravilhosa de se tornar essa pessoa com títulos acadêmicos e pé na roça. Pé na roça, sempre. Porque o pé na roça, ele te dá realmente a dimensão humana da coisa, né? E os títulos te dão a respeitabilidade, a honorabilidade que uma pessoa precisa ter para falar dessas coisas atualmente, quando o mundo está tão dominado pela farmácia química, né? Por uma certa, vamos dizer, uma certa exploração, né? Que se faz do ser humano com alimentos ultraprocessados, e aí remédio para tudo, remédios que tem que tomar sempre, e etc. Né? Então, meus respeitos. Eu tenho muito carinho e muita admiração por você. Ai, é recíproco. A Jaque está falando aqui que está emocionada. A Jaque é nutricionista. E o Sérgio Olaia, que também trabalhou com a gente, meu amigo querido, amanhã, inclusive, estarei com ele. Ele foi o primeiro a escrever, me tratei com a Sônia. Sônia cuidou de mim. Ah, que gracinha! Lembro muito dele na meditação. Ele agora é agrofloresteiro. É o quê? Sônia, ele agora é agrofloresteiro. Ah, que delícia! Vamos fazer uma visita a você. Ótimo, maravilha. Então, quando você fala essa questão da roça, né, e os títulos, no meu entendimento, os títulos me dão conhecimento e a roça me dá sabedoria. Então, assim, poder unir a sabedoria com o conhecimento me fortalece e me faz transmitir com mais segurança e ter ouvidos e mente aberta. E aí você estava falando dos seus livros, né? O primeiro livro seu que eu tive contato foi só para mulheres. Né? E depois o Almanaque dos Bichos que Dão em Gente, né? Que é o assunto da nossa live hoje. Esse livro me acompanha, ele está lá em Lumiar, na minha casinha. E tem o do inhame, Sônia. E o livro que você escreveu sobre o inhame, todas as vezes que eu como inhame, eu me lembro desse livro. E tem aquele livro muito afetuoso do gatinho,
Ah, os gatos. Dos Aham. gatos. É. E aí, eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa sua história. Por que que você fez o Almanaque dos Bichos que Dão em Gente? Conta desse livro. O que aconteceu foi o seguinte: a mãe de uma amiga minha estava morrendo no hospital de, de pós-câncer. É, e aí um dos médicos que estava lá visitando mencionou o doutor Barcelos e disse assim: é como o doutor Barcelos fala, quando começa a entrar a alimentação parenteral com a proteína do leite, você vê o tumor crescer. É, né? Aí ela escutou aquilo e comentou com o namorado dela, que era paciente desse médico que falou, e com isso eu cheguei a esse doutor Barcelos, que desde jovem vinha experimentando a relação entre alimentação e as alergias, porque ele era muito asmático, em família de asmático. E ele notava que quando ele comia purê de batata, ele tinha ataque de asma. Quando ele tomava café com leite, ele tinha ataque de asma. Quando ele comia queijo, ele tinha ataque de asma. E se ele não comesse, ele não tinha. Então, ele foi se equilibrando nessa dieta, estudou medicina. Um dia atendeu uma parturiente que estava cheia de tumores, botou a parturiente na dieta dele, depois de fazer o parto. Quando ela voltou um mês depois, a maior parte dos tumores tinha desaparecido. Então, ele foi experimentando isso, suprimir certos aminoácidos. Isso não explicava a coisa toda. Ele sabia que certos aminoácidos alimentavam os tumores. Por exemplo, certos aminoácidos que tem no leite de vaca, porque a vaca produz o leite para alimentar um animal que pesa 500 quilos, 800 quilos, que tem chifre, pelo, rabo, né? E os aminoácidos na gente, esses aminoácidos na gente, não tem função. Então, eles ficam meio que circulando. E aminoácido é constituinte de proteína, que é construtora de tecidos. Então, constrói tecidos anormais, né? Mas isso não explicava a coisa toda para ele. Ele dizia assim, tem que ter uma lesão original a partir da qual essas coisas se formam. E aí ele chegou aos parasitas, aos vermes, especialmente aos eumintos, ele achava. Mas depois se viu que protozoários também, né? O que a gente chama de vermes se divide basicamente em duas grandes classes, eumintos e protozoários. Os eumintos são visíveis a olho nu. Os protozoários não, são unicelulares que você vai encontrar, vai ver no microscópio, né? E esses seres fazem lesões dentro da gente. E eles ocupam o território. Por exemplo, a giardia, ela ocupa um território no intestino delgado que vai ficando cheio de muco e cheio de bactéria também. Onde a giardia vai um monte de bactéria junto com ela, porque esse muco interessa para as bactérias, né? Esse território ocupado impede que o DNA funcione nesses espaços. Você sabe que 80% do nosso sistema imunológico está nos intestinos, né? Nas placas de Peyer, né? Que são um tecido exatamente para nos proteger das mil e uma coisas que acontecem no intestino. O próprio apêndice, cada vez mais a gente fica sabendo que ele tinha ou tem uma função imunológica, que não se sabe se está regredindo ou o quê, né? E os eumintos ficam muito no intestino, mas eles vão para qualquer lugar do corpo, assim como os protozoários também. Então, os eumintos já são os que se pode ver a olho nu, como as lombrigas, as tênias. Oxiurus, né? Oi? Oxiurus.
oxiúros, estrongiloides, as triquinas, muitos, né? Muitos. E que de vez em quando a gente bota um para fora. Eu nunca botei exatamente com euminto. Mas eu já fiz um tratamento com argila, porque me disseram que eu estava com larva de tênia na cabeça, nas costas e nas pernas. E eu botei compressas de argila e depois comi uma pasta de semente de abóbora com mel e eliminei as larvas. E peguei com um hashi, com um pauzinho de comer chinês, vi as larvas. Então, o doutor Barcelos, estudando medicina, estudando parasitologia, viu que esses bichos fazem lesões na gente, porque eles se agarram com unhas, com ventosas. Sim. Eles sugam a nossa alimentação e o nosso sangue. Tem um bichinho que é especializado em consumir a nossa vitamina B12. Eles se colocam em posições estratégicas para impedir que a gente absorva e para eles ficarem com o nutriente de que a gente precisa. Vida quer viver, né, Jane? Vida, então, qualquer vida. Qualquer vida. Qualquer vida. Se acha um terreno fértil, vai embora. Vai embora. Vai embora. E esse terreno, exatamente. E esse terreno que eles ocupam, se está lesionado e está ocupado, o nosso sistema não tem condição de reagir. Aquilo está dominado, aquilo virou uma milícia ali dentro. Entendeu? Virou. E... do mal, né? Completamente do mal, completamente do mal. Eles estão lá no direito deles, mas a gente também está. Então, na verdade, a gente começa a pensar o seguinte: todo mundo tem, em primeiro lugar. Segundo, tem muitos sintomas que não são identificados como sendo de vermes, mas que podem ser de vermes. Parasitose seria o diagnóstico diferencial de câncer, por exemplo. Porque assim, a pessoa tem uma coisa, um caroço crescendo no seio. Às vezes é um tumor maligno, às vezes eles dizem, não, é benigno. O que é o benigno, um caroço que cresce? É uma larva, está encapsulada. Sim. Agora, às vezes é tida como uma coisa maligna e não é. Então, assim, eu tenho no meu livro Almanaque de Bichos uma foto de uma mulher que estava sendo operada do seio, supostamente de um tumor, e quando cortaram, pulou uma larva de uns 12 centímetros. Tem a foto no livro, tem a foto no site também. Se entrar no meu site, que é soniaish.com.br, vai lá no Almanaque de Bichos, que tem o link para ver a foto da larva saindo ali no campo cirúrgico, entendeu? Então, o doutor Barcelos tratava das pessoas botando na dieta dele e mandando fazer exame de fezes de 10 em 10 dias até dar positivo. Entendi. Mas isso era... Repetia. Mas isso era quando os exames de fezes davam resultado. Porque pararam de dar resultado há uns 40 anos, mais ou menos. Sim. E as faculdades de medicina pararam de ensinar parasitologia como uma coisa importante. E o exame de fezes perdeu a relevância. Sim. Não seria nenhum problema perder a relevância se os exames de sangue procurassem os antígenos que estão presentes no sangue. Né? Agora, você vê, no estágio atual da tecnologia, bastava alimentar um microscópio eletrônico com as imagens do que se está procurando nas fezes, botar lá as amostras com 4 ou 5 reagentes diferentes e olhar 50 lâminas e você teria o resultado em segundos. Sônia, e pelos próprios algoritmos, né? Hoje se identifica tudo por algoritmo, né? Eles daqui a pouco vão fazer um programa, vão criar um programa
que você, através de algoritmo, vai identificar, se é que já não tem. Né? Eles fazem um desenho, tá, entendeu o meu raciocínio? Não, porque eu não sei direito o que é Ah, algoritmo. É uma tá, coisa que é um tá, fantasma que tem na minha vida, assim. tá. Na minha também, mas eu comecei a entender um pouquinho. Mas eles criam, né, o código de uma imagem e por identificação, eu acho que daqui a pouco eles vão saber fazer isso tudo, se for interesse. Por quê? Tem um mito, Sônia, que verme, né, que protozoário dá em criança e pobre. Ainda tem esse mito. E Por terceiro exemplo, mundo. oi, e terceiro mundo, e no terceiro É, mundo. é. Então, assim, por exemplo, nós temos aqui 115 pessoas. Escreve aqui para gente quem usou algum tipo de vermífugo esse ano, né? No último ano, né? Vamos ver como é que... Ó, dois. Eu preciso, até porque a gente mexe na terra, né, Sônia? Olha, mexendo na terra ou Ou morando não, em né? Paris, Isso ou, aí. entendeu? Porque vida quer viver, esses parasitas humanos, eles estão nos seres humanos no mundo inteiro, independente de idade, raça, religião, condição social, porque eles são parasitas humanos. É igualzinho a pulga, é igualzinho a É, barata, é igualzinho a carrapato, sabe? Não tem diferença. Não tem diferença. Claro que você tendo mais higiene, tudo fica melhor. Tanto pulgas, baratas e, né, carrapatos, não, mas carrapato é uma fatalidade. Mas, assim, por exemplo, barata dentro de casa. Né? Então, as pessoas fazem uma dedetização. Dizem, me livrei das baratas. Mas se continuar botando lixo de uma maneira assim mais exposta, vai atrair novas baratas. As baratas entram voando, eu sei, né? Isso é uma experiência que a gente tem no Rio de Janeiro, que são parasitas do nosso estilo de vida, no caso, as baratas. No caso dos bichos internos, tem regiões que têm mais um tipo de coisa e menos e mais, né, outras que têm outro tipo. E tem parasitoses que são inegáveis. Por exemplo, nos Estados Unidos, agora, eles já admitem que existe giardíase. Mas, de modo geral, eles dizem que não tem mais parasitose. Então, é uma loucura isso. pura. Porque, na verdade, É. simplesmente não é verdadeiro. E se o exame de fezes for bem feito, vai descobrir. Agora, eu estou vendo que o pessoal está perguntando muito, está muito aflito por conta de remédio. Vocês tenham paciência. É. Pelo seguinte, quando a gente tem bons pensamentos, os maus pensamentos não ficam, né? Não é verdade? Se Sim. você tem a mente orientada para a harmonia, sabe? Para o bem, para o amor, para a paciência, você não vai ficar irritada, nervosa, com raiva, não é? Então, É. o que é que nos mantém saudáveis e relativamente, é, relativamente imunes, né, aos problemas causados pelas parasitoses? É o dia a dia. É o que a gente pensa, é a água que a gente bebe, é a comida que a gente come, é a maneira como a gente se vê, né? Então, se a gente se vê com autoestima, se a gente faz uma comida saudável, se a gente procura beber uma água limpa, mesmo que tenha que limpar em casa, Uhum. fervendo e etc., né? E se a gente procura pensar positivamente, a gente vai ser menos vítima das parasitoses. Então, acho que isso é uma coisa fundamental, né? O nosso tema aqui hoje são as plantas vermífugas, mas a alimentação é planta também, gente. Comida é É planta. planta. É É, planta. É. O é. mundo não existiria se não fossem as plantas. Exatamente. E Né? aí
você quer ver? Olha, alimentos que combatem, que evitam e combatem as parasitoses. Inhame, cenoura, cebola, maxixe, agrião, alho, salsa, cebolinha verde, coentro, nirá, hortelã, mastruz, couve, abóbora, semente de abóbora, coco, amêndoa, óleo de gergelim, raiz forte, trigo sarraceno, arroz cru, semente de mamão, e por aí vai. Muitas do nosso cotidiano, inclusive. Muitas, e do nosso hábito mesmo. A gente bota cebola na comida, a gente bota alho na comida, a gente sabe que tem que comer cenoura, a gente sabe que tem que comer abóbora, porque são os amarelos que a gente tem, ricos em vitamina A, né? Beta-caroteno, e que limpam o fígado, que nos desintoxicam. Então, se a pessoa tiver uma alimentação rica em vegetais, ela já tem meio caminho andado. O outro meio caminho é não ficar tomando refrigerante, comendo bala, sorvete. Baixa imunidade, né, Sônia? Açúcar. Açúcar, pronto. Disse tudo. Disse tudo. Açúcar é o maior ladrão da imunidade que tem. Ladrão. Né? E do humor. O açúcar, em excesso, ele causa uma excitabilidade no sistema nervoso central. E essa excitabilidade leva a uma euforia que leva a uma ansiedade. Então, aquela água com açúcar que a minha mãe dava, né, para a criança dormir, claro, a gente está uma vez tudo bem, mas assim, com um hábito, o açúcar é extremamente excitante, né? Além de ter a colônia perfeita para bactéria, por exemplo, para fungo. Eles adoram açúcar. Adoram açúcar. E aí vem o segundo ponto, porque a gente falou de eumintos e protozoários, quer dizer, falou meio por alto, mas tem a candidíase, que é oportunista onde estão esses bichos. Quer dizer, ela é secundária às infecções parasitárias, ela se aproveita porque ela se alimenta de matéria morta e de fungos. Dizer que ela se aproveita está errado, né? Porque ela não pensa. O que acontece é que ela se multiplica quando tem açúcar, quando tem excesso de farinha, quando tem leite derivados, né? Então, na verdade, a gente fica querendo receita de vermífugo, mas antes de tomar o vermífugo, a gente precisa melhorar a dieta, porque senão não adianta o vermífugo. Sim. E a gente toma e aí vai comer bolo, e aí vai tomar refrigerante, ou cerveja, ou... Não, tem que dar um tempo. Se a pessoa sente que está afetada, tem que fazer uma dieta. Gente, dieta uma dieta agradável, dieta com arroz, feijão, carne, se for o caso, abóbora, cenoura, inhame, chuchu, tudo que der vontade de comer, mas que seja comida, que não seja pizza, sanduíche de qualquer coisa, esses pacotes de salgadinho, biscoito recheado. Veneno puro, né, Sônia? Uma alimentação muito pobre, né? Uma alimentação muito ruim. Então, assim, por mais que faça uso de vermífugo, né, se você não tem uma microbiota saudável, né? Se você não tem bons hábitos alimentares, você não vai ter imunidade para se defender dos bichos que moram com a gente. Exatamente. Não vai ter mesmo. Não vai ter mesmo, vai dar vida mole para eles. Eu estou vendo que a nossa hora está passando muito rápido, mas então tem umas coisas que eu queria falar que eu anotei aqui, que eu acho muito importante para o seu pessoal, que é um pessoal que lida diretamente com pessoas muito afetadas, né? Olha, anemia obriga a investigação das parasitoses. Não adianta o hematologista dizer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hematologista nunca pensa em parasitose, até onde eu sei. Então,
tem que verificar, e na impossibilidade de verificar, tem que tratar, porque a anemia, 9 entre 10 casos, tem a ver com parasitose. Anemia entristece, né, Sônia? Hein? Anemia entristece. A anemia entristece e a anemia dá muito problema, né? Dá muita hemorragia, uterina na mulher, né? Muitas mulheres que têm endometriose têm anemia. Então, endometriose é um problema que, segundo uma cientista chamada Hulda Clark, são os bichinhos que atravessam a parede do útero e levam pedacinhos do endométrio para fora, né? Sim. Especialmente a facíula. São bichos... É uma classe de eumintos trematóides, que são chatinhos, plateumintos, que tem um formato de folha. E acontece muito deles irem onde tem sangue. Por exemplo, no fígado eles roem os dutos biliares. E aí eles vão para o endométrio, porque o endométrio ele se enche de sangue também, né? E aí eles saem e carregam um pedacinho para fora. Então, isso acontece. E é muito difícil de tratar, né? E tem a ver com anemia, porque os bichos ficam sugando o sangue da pessoa. Mas eu queria falar da próstata. Índice altíssimo de câncer de próstata. Então, altíssimo. Então, agora, você vê. Nós mulheres, eventualmente, temos tricomoníase. A tricomoníase dá um corrimento que começa branco, fica amarelado, vai ficando esverdeado e vai ficando sanguinolento. Se a pessoa não trata, ela vê isso e tem mau cheiro. Né? Eu tive, muito jovem, e tive que fazer uma cauterização no colo do útero, porque as tricomonas, elas começam a roer o colo do útero. Elas fazem uma ferida ali. Elas são o maior fator de câncer de colo de útero. Não é HPV. HPV é uma bobagem. Porque falam muito dos vírus, mas vírus é uma toxina, é um veneno, é uma coisa, não é um ser. Não tem uma vida, não é, né? Mas as tricomonas são reais. E elas dão em vários lugares. Tem tricomonas vaginais, tricomonas intestinais. Nos homens, onde é que as tricomonas se alojam? Na gente é no colo do útero. Nos homens é na uretra e na próstata. E aí elas vão, aquele estrago que elas vão fazendo em nós no colo do útero, elas vão fazendo na próstata também. Isso nunca é falado. E aí, o que acontece? Está lá o casal. A mulher vai no ginecologista que diz: está com tricomoníase e vamos tratar. E o companheiro? Não trata. Por quê? Porque os homens são portadores assintomáticos, mas eles são transmissores também. Então, é muito importante que, em casos de próstata, tenha esse pensamento para a tricomoníase. Né? Que é fazer essa investigação, né, Sônia? Fazer essa investigação e tratar, porque é tratável. Agora, às vezes a lesão é grande e o que acontece é que, como aquele território está dominado, como a gente tinha falado antes, os aminoácidos que a gente não tem como aproveitar vão se juntando ali, constituindo uma segunda massa corporal. Né? Vão fazendo uma alteração genética ali. Então, na verdade, assim, antes de tratar, antes de ser necessário o tratamento, a gente entra com a promoção da saúde. Sim. Então, no hábito alimentar, você falou, logo no início, você falou da semente de abóbora com mel. Foi. Né? Você falou aí de várias possibilidades. Já entrar na alimentação
como uma promoção de saúde, que é o que no Ocidente, basicamente, nós esquecemos de fazer a promoção da saúde, né? Nós esquecemos e nós somos constantemente estimulados a esquecer mais ainda, porque o que os manipuladores da humanidade, praticamente, né? O que eles querem é que a gente coma pílulas, né? E tome pílulas para se curar do efeito das pílulas. Das pílulas, né? Mas eu não vou cortar você, não. Segue aí o seu caderninho do que você anotou. Não, tem outra coisa que sempre precisa ser investigada. Por exemplo, pneumonia sem causa óbvia. Tem que investigar a presença dos parasitas. Tem que investigar, porque as lesões que eles fazem no pulmão, elas são horríveis. Essas lesões que apareceram no início do Covid, que mostravam o pulmão cheio de coisas e tal, a bicharada faz isso também, né? Os vermes redondos, o ciclo deles passa pelo pulmão. A lombriga, que é um verme muito comum, né? Ascaris lumbricoides. A lombriga, a gente está assim, em Nova York, na fila do Metropolitan, toda vestida, cheirosa, perfumada, alguém tosse e entra uma larvinha aqui pelo ouvido, entendeu? Vem aqui e tal, porque alguém tossiu ela ali atrás da gente. E entra e desce, vai para o intestino. Ela se desenvolve lá? Não, ela não se desenvolve lá. Ela entra pela parede do intestino, pega a corrente sanguínea e vai dar nos pulmões e atravessa o tecido pulmonar. Ora, sabe que o tecido pulmonar é de uma delicadeza enorme, né? Então, se você tem uma larva atravessando ali, ela está rasgando aquele tecido, né? E aí ela sobe para a garganta para ser tossida ou engolida de novo. Se ela for engolida de novo, aí ela se desenvolve e vira uma lombriga dentro do intestino. Então, todos os vermes que fazem esse seu ciclo de vida pelo pulmão provocam pneumonias que você não entende por que a pessoa está lá, de repente, com aquela pneumonia. Precisa investigar, né? E isso nos hospitais eles chamam de síndrome de Loeffler. Tem um outro nome também que eu não lembro agora, mas tem essa síndrome de Loeffler. Qualquer verme redondo faz isso. Se for a lombriga humana, é uma coisa. Uma lombriga é uma coisa, mas 10, 20, 30 já são uma coisa importante. Se for a lombriga do cachorro ou do porco, aí o efeito é devastador. E isso se transmite no beijo, transmite na tosse, transmite no perdigoto. Então, é muito comum. Então, qualquer pneumonia sem causa óbvia, o que seria uma causa óbvia? A pessoa pegou uma chuva e um frio tremendo, chegou em casa já batendo queixo e com febre, né? Então, isso é uma causa óbvia. Se não tiver causa óbvia, tem que investigar. E outra coisa que eu não quero esquecer de falar é o seguinte: junto com uma boa alimentação, a gente precisa de probióticos. Os probióticos são o quê? São alimentos fermentados, mas uma fermentação controlada pelo sal. Então, o que a gente faz? A gente pega lá um vidro grande e bota dentro, bem lavadinhos, esfregadinhos e tal, cenoura, pepino, rabanete, brócolis, as coisas que a gente gosta de vegetais. À parte, bota uma água para ferver. Quando ela estiver quase fervendo, desliga e mistura 1 colher de sopa de sal para cada litro de água. Quando essa água esfriar, essa água salgada esfriar, a gente vai botar dentro desse vidro, completando o vidro e deixando 2 dedos livres em cima, porque essa fermentação vai produzir gases.
Então, a gente tampa esse vidro com uma gazezinha, um paninho que deixe respirar, ou então, se tiver uma tampa, pode botar a tampa, mas deixa a tampa frouxa. Se aparecer um mofinho ali, é só tirar o mofinho, não tem problema. E deixa 48 a 72 horas fora da geladeira fermentando. A gente vai sentindo que o cheiro vai mudando. Vamos apurar o olfato. Então a gente vai sentindo que vai ficando com aquele cheirinho azedo, simpático, né? E depois disso a gente guarda na geladeira e em toda refeição vai juntar um probiótico. Pica, né? Se achar que está muito salgado, lava porque o sal sai. Porque o importante é que o sal controle a fermentação. Não é importante comer o sal. Então, a fermentação é com sal, não é com açúcar, né? Não, não, porque a fermentação com açúcar é nociva, ela é alcoólica. É alcoólica. É isso que assim é um pouco desesperador para mim, porque eu vejo que o mundo está morrendo de candidíase, está todo mundo sofrendo com candidíase e tomando kombucha e tomando kefir alucinadamente como se fosse uma coisa boa para todo mundo. Não é. Não é para todo mundo. Não é. Quem tem cândida vai piorar muito. E assim, porque a gente pode, vamos falar dos vermífugos, a gente são muitos. A gente tem principalmente semente de abóbora e losna, são assim, e hortelã, são os três grandes, né? Porque a hortelã ela pega muitos protozoários, a losna pega muito os eumintos, a semente de abóbora pega muito os eumintos grandes como a solitária. Então, se a gente fizer um blend, né, uma mistura com essas três plantas, ajuda muito. Então, não sei. Aí você que sabe. Eu sempre quis levar esse assunto para frente com você, lembra? Lá atrás eu já dizia assim, nossa, que legal, você é farmacêutica e você lida com erva, você podia fazer um vermífugo. Mas mais tarde, eu conheci um vermífugo produzido por um grupo de mulheres de Minas, lá de cima, de Itaubira. Não é Itabira, não. É perto. E é um Ita também. Então, elas fazem uma mistura desse tipo e fazem umas bolinhas e botam para secar. No Facebook é Grufemi, Grupo Feminino não sei se é de mineiro, mas eu sei que elas fazem esses vermífugos, elas trabalham com isso, fazem um rapé também com essa finalidade, que é muito interessante. Grupo Feminino Itajubá, pode ser? Itamonte? Eu acho que é mais lá em cima. Tá, grupo. Mas Grufemi, eu acho que no Facebook. Isso depois a gente pode depois a gente ficar figurinhas e divulgar. Itamaraty de Minas. Elas fazem, eu acho, aí é bem acho, viu, Jane, na minha experiência, eu acho que uma substância só é mais interessante. Eu acho que o efeito é mais visível. Então, por exemplo, protozoário é hortelã. Sim. Alguns eumintos também. Então, assim, a Suzana Aires, que é minha velha amiga e que é terapeuta e faz teste bidigital e tal para verificar os parasitas, ela tem uma receita para oxiúros que é um barato. Você pega um maço de hortelã, bate no liquidificador com água. Sônia, qual hortelã? Qual hortelã que a gente normalmente usa na culinária? E é exatamente essa, que é a menta crispa. É a menta crispa. É a menta crispa, é a hortelãzinha comum da horta. Tá. Né? Então, pessoal, já vai a dica aí para vocês que estão querendo saber o que usar, né? Sendo que o oxiúros é um verme muito bandeiroso porque ele dá coceirinha
Ó, professora Lúcia, eu não estou Ah, é lendo a direito Lu. aqui, mas ela diz assim, minha área, o BDORT, exatamente. É, O BDORT é o melhor minha aluna. método para você diagnosticar parasitose, porque não basta ter um diagnóstico, depois tem que ver se o tratamento deu certo, se voltou. As coisas voltam. Elas voltam porque a nossa personalidade não muda e a gente acolhe essa galera, né? A gente permite. Então, isso também é uma coisa muito importante nessa questão da parasitose, que a gente tem que resolver mesmo combater, porque não adianta dizer eu vou combater e estar pensando no chocolate que vai comer de noite. É. Porque essa dicotomia acaba favorecendo a eles, né? Mas, enfim, voltando. Então, Eu bate a acho que a gente vai hortelã ter que e fazer toma. outra live, tá, Sônia? Eu também acho. Vamos lá, o A máximo. gente, a gente termina essa e começa imediatamente outra. Tá, o máximo de hortelã. E toma, pode coar, ou pode engolir aquilo tudo, e toma de manhã em jejum. Jejum. Hortelã e muito bom contra protozoário. Como é que você vai saber o que é que tem? Tem que usar o BDORT, tem que usar o teste do ferrinho, tem que ter uma indicação. Por exemplo, a giardia. No meu livro tem muito sintoma e no meu site, clicando na capa do livro, tem os primeiros 15 capítulos do livro estão lá, só não estão lá os tratamentos, porque eu não queria me complicar botando isso online. Mas está lá a sintomatologia toda. Então, a giardia dá fezes amareladas, catarrentas, com mau cheiro. Às vezes você vai passar o fim de semana num lugar e a água não é grande coisa, e você, depois de 2 dias, já vê que o seu intestino está meio esquisito e que o pum está fedido. Saiu fezes amareladas, pode ter certeza que Pode tem uma tomar o suco de giardia hortelã. ali e pode tomar o suco de hortelã. Pode tomar É o bom suco. para oxiurus, é bom para giardia, é bom para ameba, quer dizer, é ruim para oxiurus, para giardia e para ameba. Para eles é ruim, é bom para a gente. Agora, a losna é um antihelmíntico fabuloso, assim como a artemísia também. Só que a losna é mais potente, né? Agora, as pessoas acham a losna muito ruim porque botam muita folha. Não Faz muito precisa. forte, né? Porque Agora, Sônia, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho trabalhado muito com suchá, né? Que faz um chá, deixa ele gelar e prepara um suco. Por exemplo, para uma criança, se a gente fizer um chá de losna e associar com uma fruta, por exemplo, maçã ou abacaxi, você acha que vai funcionar? Que vai ser eficaz? não faço a menor ideia. Mas eu não daria nada gelado para ninguém, nem para uma criança, Ah, nem para um adulto. é verdade, tem essa Porque eu polêmica. acho que isso é uma das coisas que prejudicam muito a imunidade, as defesas. Porque o gelado nos paralisa, nós somos quentes por dentro. Bem, e se a gente fizer a temperatura ambiente? Porque Então, assim, pode ser melhor. pode ser melhor, só que vai estragar o gosto do abacaxi ou da outra fruta que você vai usar. É, Porque porque não, losna não tem jeito. mas olha, eu tenho experiência com pessoas que estão dando para os filhos, por minha influência, eu tenho um canteiro enorme de losna aqui, e as Ah, crianças tomam, elas reclamam um pouco, mais tomam. Mas é o seguinte, a folha da losna é feita de mini raminhos. sim, É eu um tenho lá raminho também. aqui. Ah, Uma folha dá para 1 litro de chá. Para fazer uma xícara, é um mini raminho. tá. Não é aquela medida padrão, assim, uma Uma colher de colher sopa, de olha, sopa, tá. ninguém aguenta tomar. É que nem Não, a carqueja, por exemplo. A é, carqueja é para tomar uma unha, pegar uma unha. Não precisa ser forte. Esse conceito de dar porrada, de combater, de guerrear, isso é coisa de americano, é coisa da indústria farmacêutica. é. A Doses natureza cavalares. não tem necessidade, a natureza é suave.
né? Isso aí, que Então, legal. eu acho que é mais importante a persistência no tratamento Sim, do que a quantidade. Porque, assim, se todo dia, durante um tempo X, você está insistindo naquela substância, seja semente de abóbora, seja sopa de abóbora com cravo, seja o chá, você está mudando um condicionamento. sim, Então, sim. não pode considerar que. Isso que eu quis falar no começo da nossa fala. Não pode considerar que tratar dos vermes é uma ocasião excepcional. É diário, é todo dia, é junto com a comida de todo dia, sabe? É aquela escolha por algo que vai melhorar a digestão, vai melhorar a respiração, vai melhorar tudo, a vitalidade, né? Muito bom, Sônia. E a erva de Santa Maria? A Então, famosa erva de Santa Maria, que se chamam também de mastruz, né? que é o Quenopodium, O né? quenopódio. Ela é também um vermífugo famoso, né? Que é utilizado socado e misturado ou com leite ou com mel, né? Ou fervida no leite ou misturado com mel. Agora, ela tem um cheiro pavoroso, né? É. Ela é E é ótima como interessante, repelente de pulga, né? não deu certo no meu caso. Não. Eu plantei, eu tinha muita erva de Santa Maria, eu botava debaixo da cama dos gatos, dos cachorros, botava nos cantos, nunca deu certo como repelente de pulga. Agora, ela é um grande tempero para o feijão, porque o É mesmo? sabor dela é muito bom. O sabor não é como o cheiro. O Olha, sabor é ótimo. Se você pegar uma folhinha, não, não cheirar e comer, você vai ver que coisa interessante que é. vou fazer isso. Tenho. No México, é utilizado constantemente na comida. Epazote, que É uma chama. punk, Epazote. então. É uma punk. É uma punk. É uma É punk. uma punk, é um tempero. É Sim. usado como tempero, né? Não como Ah, tá. verdura. Tá. Como tempero. É. E no feijão ele vai fazer, a erva está lá, já vai fazendo um efeito vermífugo. Imagina, você tempera o feijão com Uma, alho, que é uma fitogastronomia. uma fitogastronomia, exatamente. Mas a salsa, a cebola, o alho, a cebolinha verde, né? Todos eles também têm um efeito vermífugo, né? O limão tem que estar na comida de todo dia. Gente, limão, adota o limão na sua vida, adota o limão, porque uma comida com limão e uma comida sem limão são duas comidas completamente diferentes. O efeito no organismo é fantástico, a gente precisa do limão e o limão vai ajudar a tornar o ambiente inadequado para essa galera. Por quê? Porque ele é alcalinizante. Num ambiente mais alcalino, os bichos Não se cria. não se criam tanto, né? Tem tanta coisa para falar, mas eu estou olhando ali para o relógio. Não, mas eu, assim, para quem é pita, e a gente já teria que fazer uma live só sobre a Ayurveda. As pessoas querem saber quanto usa de feijão. Bem, a gente vai também muito pelo paladar, né, Sônia? Não vou colocar 10 folhas de mastruz, um maço de mastruz no feijão, que não vai ficar legal. O importante é sentir o gosto, não é isso? É mais ou menos esse o raciocínio? Como é que você pensa? Quanto que eu vou colocar de mastruz no feijão? Vai experimentando. Vai experimentando, né? Vai experimentando. Se tiver um pezinho no quintal, vai lá. Primeiro, começa com 3, 4 folhinhas, Olha né? só, você me ensinou há muitos anos atrás a usar própolis. Você me disse assim: coloque 5 gotinhas de própolis em uma garrafa de água. Talvez você não se lembre que você me ensinou isso. Que não é para precisar tomar assim, 15 gotas de própolis, 20 gotas de própolis, para manter a imunidade.
Porque eu falo, eu trabalho com a minha voz, né? Eu falava muito lá no spa. Ainda falo muito mais hoje. E você me ensinou isso. E até hoje eu faço isso. Te agradeço. Interessante. E é E bom para eu não tenho lembrança disso mesmo, não. é, Mas é bom saber que é bom para a voz. você me ensinou e a partir de então eu faço isso. E uma outra coisa que eu aprendi em um dos seus livros é o arroz do Pai José, do Pai João. Pai José, Pai a sopa de José, arroz do Pai José. eu faço esse arroz há 20 anos, desde que eu te conheci. Esse É, é o meu arroz. Meu arroz não tem nada, ele tem água, água boa. E depois eu coloco talvez um pouco de azeite, um pouco de gergelim, né? Para poder cuidar da minha saúde, cuidar de mim, né? Então, quando eu gosto muito quando eu falo que você trabalha com honestidade de propósito, é que você tem uma linguagem muito acessível, muito simples, com muito conhecimento e de fácil utilização. E aí eu queria, assim, daqui a pouco eu acho que o Instagram vai nos derrubar, convidar as pessoas, né, para seguirem você, para conhecerem os seus livros. Eu estou doida para ver para ter os seus últimos livros, para eu poder saborear os seus últimos livros. Estou querendo muito que a gente se reencontre. E eu queria também que você falasse um pouquinho desse arroz cru, que a gente conversou um pouquinho, que você está, inclusive, está disponível, né, para as pessoas pegarem. então, não, eu publiquei essa semana É, nas minhas redes uma receita macrobiótica que é um punhado de arroz cru, né? Punhado é o que cabe na palma da mão fechada, né? é, Comido em jejum. Então a pessoa demora o máximo que puder para a galerinha lá ficar com fome. E aí pode pilar o arroz. E uns dizem que pode deixar de molho para ele ficar mais macio. Eu dizia isso também, até que eu fui verificar na fonte, dizia não deixe de molho. Mas alguém lá nos comentários disse, não, eu deixo de molho, funciona muito bem e tal. Então, um punhado de arroz e depois um chá de artemísia. sim. Ou um punhado de arroz, um punhado de sementes de abóbora, um punhado de cebola, alho poró picadinhos. Aí tem, assim, há Isso tudo. controvérsias. Eu já fiz isso com arroz cru. Então, faz durante Olha, 3 dias qual arroz? integral. Sempre o integral. Tá. Arroz integral, Importante que exatamente. as pessoas saibam disso. Porque a película dele é importante, é o arroz integral. Sim. E cru, em jejum, um chá de artemisa depois. Eu acho que é legal as pessoas darem uma olhada na receita que eu publiquei, porque Tá. e nos comentários também, porque está muito interessante, né? Os comentários são muito. A gente aprende muito, né, Sônia? Aprende muito, é. Pô, a gente aprende muito. Olha, querida, eu quero super te agradecer, tá? Pelo nosso reencontro. A última vez que nós nos encontramos foi no restaurante japonês ali na Lapa, no Gohan. Foi a última Isso, vez que, né, isso mesmo, se isso viu. mesmo. Vamos nos ver, vamos fazer extração de óleo essencial, Sônia? Vamos, eu faço os hidrolatos. Eu não tenho muito interesse no óleo essencial porque eu não tenho o que fazer com eles. Mas que bom. Mas os hidrolatos eu uso muito, dou muito. Pois é, o óleo essencial eu também vou dar de presente, mas os hidrolatos ganharam agora. A indústria reconheceu o hidrolato, né? Antes jogava fora. Menina, os hidrolatos do meu produto, do meu doutorado, eu trabalhei com pilocarpus, que é o Pilocarpus explicatus, que é o primo do jaborandi, e ele é riquíssimo em limoneno. Menina, um cheiro maravilhoso. Joguei fora nada, não jogava nada. A laranjeira lá da roça dava um fungo que cobria a folha de preto. Sônia, eu tratei com hidrolato de Pilocarpus.
Ó, que maravilha. Maravilhoso. Hidrolato, estão perguntando o que é hidrolato, é quando a gente faz a extração do óleo essencial, é a água que fica sobreposta, né? Porque o óleo e a água não se misturam. Bem, Sônia, muita coisa que nós falamos aqui legal. Quero convidar as pessoas também para me seguirem no Instagram, Sônia. Eu faço live toda quarta-feira, 20h20, sobre fitoterapia, né? Que é o meu universo. Algumas pessoas se queixam, pô, você só conversa sobre planta, a gente sai com você, só conversa sobre planta. Eu falo, não, eu não converso sobre planta, não, eu converso sobre árvore também. Eu converso sobre erva, sobre flores, não é sobre planta só, não. E falo do que eu vivo, né, Sônia? Nós falamos do que nós vivemos. Estou sempre disponível para ajudar quando posso. Recebo muito, né? O universo me presenteia todos os dias com pessoas maravilhosas, com a vida, né, Sônia? A vida é um presente, né? E eu agradeço muito a vida por ter me dado você. Ô, linda. Ó, prazer imenso. Quando quiser, estamos aí. Esse assunto é muito bom. O seu público é muito bom, público que estuda. Então, a gente tem mais gosto de falar a esse respeito. Teria muita coisa para falar, mas o principal eu acho que foi. O resto a gente vai trocando as pessoas figurinha. podem nos chamar no direct também, né? Assim, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. E quem sabe não construímos um curso juntos sobre vermífugos, sobre o almanaque dos bichos que dão em gente. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Fica deixa. Tá bom. Vamos pensar. Sônia, Beijo, grande querida. beijo. Obrigada, pessoal, por terem ficado aqui com a gente, por nos incentivarem e nos motivarem a cada vez mais construir um conhecimento, né, Sônia? Construir junto e compartilhar. Construir, compartilhar, trocar, esclarecer, vamos junto, porque a gente constitui um grupo de resistência, sabe? A gente quer continuar comendo, a gente quer continuar usando planta, a gente quer que todo mundo seja feliz, porque ninguém é feliz sozinho. Então, estamos juntos. Muito obrigada a todos e todas, viu? E dê uma chegadinha lá no meu perfil Sônia Hirsch. As pessoas precisam conhecer seus livros, Sônia. Precisam conhecer seus livros. Querida, a live vai ficar gravada, viu, pessoal? Pode deixar que eu vou gravar aqui. Vou ver se eu consigo fazer aquela gravação bacana, Sônia. Isso, salva para mim também. Beijo. Tá, beijo, tchau. Boa noite.